Você já se perguntou como será o fim dos tempos? Quem é a misteriosa besta do Apocalipse? O que significa o número 666? E mais, o que realmente acontecerá no Armagedon? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, então você precisa assistir a este vídeo até o final. Porque hoje nós vamos explorar a história completa do livro de Apocalipse, desde a visão de João na ilha de Patmos até a descida da Nova Jerusalém. Aqui você vai entender os símbolos, as profecias e os eventos que moldam o destino final da humanidade. Vamos falar sobre os 7 selos, os 4 cavaleiros, as 7 trombetas, as 2 testemunhas, o anticristo, o dragão, as pragas, a batalha final. E no final deste estudo, tudo isso fará sentido para você. Mas atenção, o que vamos revelar pode mudar a forma como você vê o mundo ao seu redor. Então, antes de começarmos, já deixe seu like para que esse estudo chegue a mais pessoas e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma das próximas revelações. E se você conhece alguém que precisa entender as profecias do Apocalipse, compartilhe este vídeo com ele agora mesmo. Agora, prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história, é a revelação do que está por vir. O som das ondas quebrando contra as pedras ressoava como um lamento solitário naquela ilha esquecida. Patmos, um pedaço de terra árida e isolada, onde o vento uivava entre rochedos e cavernas sombrias. Era ali que João, o último dos apóstolos, passava seus dias. Exilado, perseguido pelo Império Romano, condenado a morrer em silêncio, longe dos olhos do mundo. Mas o que Roma via como um castigo, Deus transformaria em um palco para a maior revelação da história. Naquela noite, o céu parecia mais escuro do que o normal. João estava em espírito, envolto em um profundo momento de oração, quando algo aconteceu. De repente, um brilho intenso preencheu a caverna. O chão tremeu levemente, como se a própria terra reconhecesse a chegada de uma presença poderosa. E então, uma voz. Não uma voz comum, mas uma voz que soava como o rugido de muitas águas, profunda, imponente, impossível de ignorar. João se virou. O que viu fez seu coração parar por um instante. Diante dele estava alguém, mas não era um homem comum. Seus olhos brilhavam como chama de fogo. Seu rosto reluzia como o sol em seu auge. Sua veste era pura, cintilante, e um cinto de ouro adornava seu peito. Seus pés pareciam feitos de bronze reluzente, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Era ele, o Filho do Homem, o Cristo glorificado, o leão da tribo de Judá. O corpo de João fraquejou. Ele não conseguiu resistir e caiu como morto aos pés daquele que havia vencido a própria morte. Mas então, a mão daquele ser tocou seu ombro. E a voz que havia abalado os céus e a terra, agora lhe dizia algo que mudaria tudo. Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. E então uma ordem. João deveria escrever tudo o que estava prestes a ver. Cada visão, cada revelação, cada profecia. Era o início do fim. Mas antes que as cortinas se abrissem para os eventos cataclísmicos que estavam por vir, Cristo tinha algo a dizer. Uma mensagem urgente, 7 cartas dirigidas a 7 igrejas. E o que essas cartas continham revelaria um mistério ainda maior. As palavras ainda ecoavam na mente de João. Escreve. Ele mal havia se recuperado do impacto daquela visão quando sua mão começou a tremer sobre o pergaminho. O que ele estava prestes a registrar não era apenas um relato. Não eram apenas palavras. Eram mensagens vindas diretamente do trono de Deus. Diante dele, os 7 candelabros resplandeciam com um brilho sobrenatural. No centro deles estava aquele que falava com uma autoridade indescritível, Cristo glorificado, o Cordeiro, o Rei, e ele carregava em sua destra 7 estrelas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: a primeira carta.
uma advertência. Um chamado àqueles que já tinham visto milagres, mas estavam deixando o primeiro amor esfriar. João pôde sentir a urgência na voz do Mestre. Era um apelo para que voltassem, para que reacendessem a chama antes que fosse tarde demais. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve a segunda carta, uma mensagem de encorajamento. João viu perseguições, dores e sacrifícios no horizonte daquela igreja. Mas também viu uma coroa sendo preparada para aqueles que fossem fiéis até o fim. E então veio a terceira, e a quarta, e a quinta. Cada carta carregava uma verdade cortante, um juízo irrefutável, uma promessa inabalável. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. 7 igrejas, 7 mensagens, 7 destinos diferentes. Algumas estavam se mantendo firmes. Outras estavam desmoronando sem perceber. Algumas haviam caído, mas ainda tinham tempo de se levantar e de se reerguer. Outras já haviam se entregado à corrupção e não sabiam que estavam prestes a serem rejeitadas. E então veio a última carta, Laodiceia, a igreja morna, nem fria nem quente, orgulhosa, mas cega, rica, mas miserável, vestida de glória humana, mas desnuda diante dos olhos de Deus. João respirou fundo. Ele sabia que cada uma daquelas palavras não era apenas para aquelas igrejas, mas para todas as gerações que viriam depois.